Anderson Barros participou do Bola da Vez da ESPN e trouxe muitas questões interessantes, falou muitas coisas muito legais, ó. Eu vou trazer um resumo aqui pra vocês, tá bom? Eu fiz um resumo lá no meu Threads, né, pra trazer aqui pra vocês, vou colocar alguns trechos também de uma entrevista muito boa do Barros. Ó, já vai deixando o like, já vai deixando o hype e vai opinando conforme o vídeo for passando. Ó, eu trouxe aqui, ó, esse fio aqui no Threads, ó. Anderson Barros participou do Bola da Vez da ESPN e deu uma entrevista bem transparente e revelou alguns bastidores bem interessantes do Palmeiras. Segue um resumo dos principais temas abordados. Ó, esse é mais um oferecimento dos membros aqui do nosso Covil. Desculpa minha voz, tá, rapaziada? Eu tô doente, então eu tô com a voz péssima, mas não deixo de trazer conteúdo pra vocês todos os dias. Então se inscrevam aí no meu Covil aqui que tem conteúdo de Palmeiras todos os dias, fechou? Vambora então para esse resumo. Definimos um perfil de atletas de 23 a 25 anos para complementar o elenco, mantendo base forte e alguns experientes. Isso aumenta a chance de erro, porque muitos não estão prontos, alguns viram lucro grande, outros não encaixam, como foi o caso de Facundo Torres. Aqui está um resumo do Barros falando sobre a política de contratação do Palmeiras e ele usou dois exemplos muito claros, que é o Flaco Lopes, que foi um jogador que o Palmeiras pagou relativamente caro e confiou no processo, e hoje ele vale, segundo o Barros, 4 vezes mais do que o Palmeiras pagou, mas também deu o exemplo do Facundo Torres, que foi um jogador que não funcionou e que ele muito bem disse que, não funcionou, não se encaixou e a gente deu um jeito rápido para resolver essa situação. E foi fato, ele jogou uma temporada no Palmeiras, o Palmeiras identificou que foi um erro e já passou adiante. Tudo no Palmeiras passa primeiro pelos capitães, contratação, saída ou punição. Eles entendem o porquê das decisões e participam do processo, mas não vetam. O grupo não é reunido pelo diretor, a voz do treinador é sempre soberana. E aqui ele falou sobre os capitães do elenco, né, que hoje você tem novas lideranças surgindo, né? Evangelista talvez seja um desses. Eu acho que o Murilo também é um desses novos capitães. E num passado recente, você tinha, além do Gomes, que estava exemplificado ali, o próprio Rafael Veiga, que sempre foi um grande capitão ali dentro do elenco. O Marcos Rocha, que também foi capitão. Felipe Melo lá atrás. O Everton. Então ele fala sobre o quão esses capitães são importantes nas tomadas de decisão do clube. Claro, muita gente vai olhar e vai falar, o jogador não tem que decidir nada. E não é o jogador que decide, é a diretoria passando pela comissão e tudo mais, mas os jogadores estão dentro desse processo, né, liderados pelos capitães. Ele até cita que o Felipe Anderson foi um nome que foi discutido entre a diretoria, a comissão e os capitães, né? E aí eu trago uma info que eu ouvi de pessoas próximas de que o Dudu não gostou da contratação do Felipe Anderson e talvez isso tenha corroborado um pouco com ele perder espaço dentro do elenco, dentro da comissão e até perder prestígio com a diretoria, né? Isso é uma informação à parte, mas enfim, esse foi as aspas dele sobre os capitães. Isso aí já emenda, juntando os dois assuntos, né, da política de contratação do Palmeiras, que era muito de buscar jovens, e também com a saída de muitos desses capitães, que ele fala, né, que sentiu muito a saída do Veiga, do Marcos Rocha, mas o Palmeiras entendeu essa necessidade e já emenda com o próximo assunto, que é esse aqui, ó. A gente percebeu a necessidade de mudança com o fim de um ciclo vitorioso. Saídas importantes exigem reposição imediata, com atletas mais experientes, prontos para entregar. Tudo é feito com transparência, proximidade e tratamento igual, mesmo sendo decisões duras. E aí ele cita contratações como a do Arias, do Marlon Freitas e até, acho que se concretizar a contratação do Nino no meio do ano, que ele vai falar daqui a pouco, ele vai falar sobre isso. Eu acho que também entra nesse processo, né, de saídas duras, de jogadores que já renderam muito e deixaram de render, e o Palmeiras tem que ir lá e buscar um cara que é uma reposição à altura e com personalidade à altura. Não adianta você vender um Veiga com 30 anos, mega decisivo, para contratar um meia de 20 anos que vai se adaptar ainda e se tornar esse Veiga daqui a 3, 4 anos. O Palmeiras precisa de reposição imediata. E ele fala sobre isso nessa mudança de postura do Palmeiras no mercado. E por falar em reformulação, não tinha como não falar de uma saída muito conturbada, que foi a do Dudu, né? O Palmeiras foi transparente com o Dudu, mas não houve a mesma transparência do outro lado. Áudio vazado é inadmissível. Já existiam questões antigas de saída e de protagonismo. E o clube sempre deixou claro o caminho que entendia como necessário. O Barros falou muito bem sobre como o Dudu quis sair em 2020, né? Depois ele acaba voltando. E também ele cita
que o Dudu não entendia o papel de ser mais um dentro do elenco e que ele queria ser protagonista. E aí eu trago um trecho pra gente reagir aqui juntos de uma fala muito impactante sobre o Dudu. Vamos ver. Houve um determinado momento, já com o Abel, né? Quando a gente fala isso, o Vanderlei era o treinador. O Dudu não entendia a condição de não ser um protagonista, né, nas decisões em relação do treinador. Isso era algo que era muito complexo, principalmente para ele. Então ele não se enquadra nesse tipo de decisão. Então o Palmeiras entendeu que era uma necessidade, que era um caminho a ser seguido. Mas o Palmeiras sempre deixou isso muito claro para ele. E aí eu trago informação, tá bom? Isso aí eu ouvi também de fontes muito confiáveis, de que quando o Barros fala sobre não ser protagonista, não é sobre ser o principal jogador do time. Isso ele era. Até o Abel entendia isso. Mas as questões de todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que recompor, futebol europeu é isso. E ele não entendia isso, ele queria privilégios táticos dentro da equipe. E isso incomodava, ele fazia uma vez, recompunha uma, outra ele ficava, isso incomodava, tanto é que ele era substituído muitas vezes, não é porque ele estava mal em campo, é porque ele estava indisciplinado taticamente. Ele não estava indisciplinado porque ele não sabe ser um jogador tático, é porque, agora, pela fala do Barros, ficou muito claro. Ele queria que o time jogasse para ele e não é assim que funciona, nem com o Abel, nem com nenhum técnico europeu e nem no futebol moderno. Convenhamos, né? Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico Covil, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? E aqui outro assunto muito delicado, que é o assunto Paulinho, né? O Palmeiras sabia dos riscos na contratação e assumiu 100% a responsabilidade. Planejamos segurar até o Mundial e fazer a cirurgia depois. Foi uma operação consciente e há total confiança de que o jogador vai responder e entregar o que esperamos. E aí o Barros, ao falar do Paulinho, ele traz também um bastidor que muitos de nós não sabíamos, pelo menos eu não vi ninguém repercutir, desculpa aí se eu tô sendo ignorante, vocês deixem aí nos comentários e vão opinando aí, conforme o que vocês estão achando, inclusive sobre o Dudu, quero muito saber a opinião de vocês, mas ele trouxe duas aspas sobre o Paulinho, que eu acho muito interessante a gente colocar aqui. Na verdade é uma aspa só, que elas se complementam, né? Só que são dois trechos diferentes da fala, que ele fala isso aqui, ó, se liga só. E dizendo, o Paulinho foi uma operação que o Atlético Mineiro na época também esperava um volume maior, né? Eram 20 e poucos milhões de reais, 23, 24 milhões. O Palmeiras paga uma determinada quantia, né, assumindo, e troca em dois atletas que foram incluídos nessa operação, que foi o Gabriel Menino e o Patrick. Perfeito. E aí só pra gente complementar aqui, porque o Jean Odd faz uma pergunta pra ele e ele complementa sobre isso, e aí eu já vou trazer pra quem não entendeu o que ele quis dizer com isso. Eu acho que deu pra entender, né? Mas já que estamos aí, né? E aí ele complementa aqui, ó. O Palmeiras sabia dos riscos e o Palmeiras só consegue fazer essa operação porque ele tinha consciência dos riscos e que o Atlético também tinha consciência dos seus riscos. Né? É um conjunto. Tem horas que você não você tem que entender o momento que você pode fazer uma operação. Perfeito. E aí, em resumo, é o seguinte: o Atlético não venderia o Paulinho pro Palmeiras se ele não tivesse essa questão. E se vendesse, ia cobrar muito caro. Então, só deu para fazer essa operação por causa desse risco da lesão. E o Palmeiras topou correr esse risco, acreditando que, entre aspas, consertaria o jogador. E o Palmeiras ainda acredita. O Barros fala sobre isso, que eles, né, segundo o Barros, a gente, Palmeiras, ainda acredita muito que o Paulinho vai dar esse retorno nos próximos anos, aí, a partir de 2026. Então o Palmeiras apostou alto. O torcedor criou expectativa, se frustrou porque esperava ele em campo antes, e eu acho que faz muito sentido essa frustração, mas pela fala do Barros, se não fosse essa lesão, se não fosse essa situação, o Paulinho nem teria vindo.
porque o Atlético não ia fazer essa venda do jeito que foi. Em um momento houve avanço com o clube do Catar e até um compromisso assumido, mas ele recuou e decidiu ficar. O Palmeiras conduziu a situação e fez um acordo para equacionar. Num clube assim é pressão diária e reinvenção constante. Eu não vou colocar o trecho aqui porque vocês já viram, saiu no trailer, né, desse episódio do Bola da Vez, a gente já falou aqui sobre isso, mas o Barros confirmou a questão do pré-contrato do Abel com o clube no Catar, confirmou que o Abel se arrependeu e pediu para o Palmeiras resolver a situação. E eu falo, é uma análise minha, quero saber a opinião de vocês. Eu senti na fala do Barros que isso gerou um incômodo no Palmeiras, mas o Palmeiras queria o técnico e, pô, mesmo com esse incômodo, falou, vamos fazer esse esforço porque é o nome ideal pra gente, né? Segundo o Palmeiras. Então ele falou sobre isso, ele pra mim deixou muito claro que isso incomodou o Palmeiras, na expressão, tá? Não nas palavras, mas na expressão, eu acho que ficou muito claro. E aí perguntaram também da questão da do comportamento do Abel, se é porque ele é muito explosivo e tal, e o STJD acabou de denunciar o Abel, né? Por ser reincidente, cara, uma loucura, né? E aí ele fala isso aqui, ó. O Abel já foi punido em campo, isso já é punição. O problema é o que acontece nos bastidores, exposição de árbitro, pressão antes e depois dos jogos, e ninguém é punido. Isso pra mim é mais grave que a reação à beira do campo. E aqui ele traz um bom ponto. O STJD quer punir o Abel por reincidência, sendo que ele já foi punido, já foi expulso no campo. É uma punição dupla. Enquanto vem o diretor lá do São Paulo, ele não cita o nome, mas ele fala, diretor de algum clube, vem e cita os erros da arbitragem antes do jogo para botar pressão, e isso não é punido. Ele fala de gente que coloca a ficha do árbitro antes do jogo. Se eu não me engano, o Flamengo fez isso, né, no ano passado, para jogar pressão pro árbitro, e ninguém é punido. Ele cita outros casos de pressão externa que acontece e ninguém é punido. Aí o Abel comete um erro e ele fala, errou, tem que ser punido mesmo. Ele é punido em campo, é expulso, ele prejudica o clube fica sem o Abel, ele cita até, contra o Vasco ele fez falta, mas ele não tava, por quê? Porque ele foi punido justamente, foi expulso, eu não lembro se foi expulsão no jogo anterior, se foi terceiro amarelo, mas enfim, mas é uma punição que ele mereceu e foi punido. Agora, ir pro STJD para uma nova punição por reincidência, ele acha exagero, eu também acho, concordo, e aqui ele deu aula nessa declaração, tá bom? E aí, o assunto Nino, né, que deve ser reforço do Palmeiras se tudo correr do jeito que parece que vai correr, ó. Não é uma contratação simples, o Zenit controla a situação, mas já mostramos interesse ao atleta e ao clube. A negociação segue com os representantes, sem participação tão direta do Palmeiras agora. Existe otimismo, mas depende do tempo certo para evoluir. Esse tempo certo é esperar acabar a temporada lá. Eu trago até umas aspas, né, do Barros sobre isso. A gente já falou bastante sobre isso também durante a semana, porque isso também saiu nos trailers desse episódio, mas é uma fala que é interessante a gente trazer aqui para esse debate. Ó. Eu tive com o Maxim, que é o responsável maior do clube, em fevereiro. Estivemos juntos, dissemos para ele qual seria o nosso interesse, ele sabe o porquê, sabe todas as condições, e como nós sempre tivemos uma relação positiva com o Zenit, a gente acreditou que ela pudesse evoluir. Os empresários acreditam, o próprio atleta acredita também que possa evoluir, mas só precisamos do tempo certo, né, para que essa operação possa vir a acontecer. Acredito muito que ela possa evoluir. Perfeito. Então é isso. Acredita muito que isso possa evoluir. Na mesma resposta ele fala sobre o Danilo, né? Que eu já vou até trazer aqui rapidamente, porque né, não falou nada muito animador pro torcedor palmeirense, mas ele falou sobre o Danilo também, ó. Ele fala isso aqui, ó. Acredito no retorno do Danilo um dia, pela relação que sempre teve com o Palmeiras. Ele saiu por necessidade, diante de uma proposta forte. Hoje vive um momento complicado no clube atual, mas não vejo evolução agora. Não há nada além disso. Então, o Nino parece estar bem encaminhado e o Danilo não vai vir agora. E é isso aí, quem sabe num futuro. Mas essa foi a entrevista do Barros, que termina falando da família, da esposa. Ele perdeu um filho, eu não sabia disso, foi bem emocionante ele falando sobre isso. Lembrando que o link da entrevista dele no Bola da Vez tá aqui na descrição. Se vocês quiserem assistir inteiro, assistam mesmo, porque, cara, e aí vai uma opinião minha, tá? O Barros deitou nessa entrevista. A gente tá acostumado com o Barros sabonetando, não falando as paradas, não sendo claro, e ele foi claro, foi direto, foi transparente. Outro Barros, tá?
outro Barros. Baita entrevista do Barros, deixou tudo muito claro, deixou tudo muito limpo, né, em relação à transparência mesmo, e falou assuntos muito interessantes, a saída do Dudu, a questão do Paulinho, o próprio Nino, que o Palmeiras geralmente não fala de contratação, assim, antes que esteja tudo certo, e ele falou. Então, baita entrevista do Barros, vale a pena ver, assiste aí. Mas ó, antes de sair, deixa o like, deixa o hype. Vocês estão vendo que minha voz tá ruim? Tô doente, tô com febre, tô zoado, mas tô aqui trazendo conteúdo pra vocês, pra não deixar esse canal sem conteúdo. Então, deixa o like, deixa o hype, deixa um comentário, mano, qualquer coisa aí, opina sobre algum desses assuntos e se inscreve aí se você não é inscrito, fechou? Tamo junto e avante palestra!